Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês que mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa indicada aqui por um inscrito nosso, lá pelo Luiz Henrique. Valeu, Luiz Henrique, muito obrigado aí pela sugestão da empresa e foi um prazer poder fazer a análise e agora repartir com vocês todas essas informações. Mas caso vocês também queiram outra empresa, manda pra gente. Entra aqui no canal Silas Negrov e manda a sua sugestão. E aproveita também, já se inscreva, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que a gente vai disponibilizando aqui para vocês, né? E naturalmente que todas essas informações que a gente vai passando é justamente para te dá, né, uma fundamentação na hora de investir em ações, comprar ações de uma empresa, para você saber que empresa que você está comprando, o que ela faz, da onde que ela está vindo, para onde que ela está indo, enfim, para você ter mais informações para tomar uma decisão de forma consciente, diminuindo os riscos que você vai ter dentro do seu investimento. A razão pela qual a gente traz todas as informações para colaborar com vocês aí na formação desse conhecimento, desse arcabouço, né, para que você possa tomar suas decisões de forma mais correta possível. E a empresa que nós vamos trazer hoje é a BK Brasil, Operação e Assessoria Restaurantes SA. BK Brasil é o Burger King. Então vamos retratar hoje o Burger King. Mas para que a gente possa retratar o Burger King, até antes de começar a entender um pouquinho de toda essa história, uma das coisas que eu sempre falo quando vamos analisar o balanço de uma empresa é conhecer um pouquinho da empresa e também conhecer um pouquinho do seu mercado, porque através desse conhecimento da empresa e do mercado, não precisa ser um conhecimento aprofundado, mas pelo menos um conhecimento básico, a gente consegue entender melhor o que os números querem nos contar, né? Então, os números dentro das demonstrações, eles querem nos contar uma série de coisas e aí a gente consegue entender melhor o que esses números querem nos contar, né? Digo isso porque no ano de 2020 foi o ano da pandemia, né? Não, e 2021 continua sendo, porém numa intensidade menor do que 2020, e no ano de 2020 diversos setores foram muito afetados pela pandemia. Outros nem tanto, e outros até acabaram se beneficiando de todas as paralisações, de toda aquela situação que a gente viveu, não só no Brasil, no mundo todo, né? E o Burger King foi uma das empresas que também foi bastante penalizada. Por quê? Com o fechamento de restaurantes, com as restrições que nós tivemos de movimentação das pessoas, então fechamento de shopping, né? Então todas as empresas que usavam muito shopping, restaurantes, etc., acabaram sofrendo bastante. E aí, mas e o delivery? Pô, mas o delivery, ele era para ser um algo a mais, e não para ser a atividade principal. E de uma hora para outra, o delivery teve que ser a atividade principal. Então as empresas também não estavam tão preparadas assim para usar o delivery com toda a sua intensidade. Então tiveram que ir aprendendo aos poucos. Então por isso que eu digo, 2020 foi um ano que judiou bastante desse tipo de empresa. E isso a gente vai analisar aqui dentro do balanço. Quando nós chegarmos no ano de 2020, vamos perceber quais as influências, os impactos que a pandemia trouxe nas demonstrações do Burger King, não só em 2020, como também 2021. Mas, para a gente falar um pouquinho da BK, que é o Burger King, então nós temos que contar um pouquinho da sua história, da onde que começou e para onde que está indo. E para tanto a gente tem que voltar lá no ano de 1954, quando dois americanos, o David Edgerton e o James McLamore, eles acabam comprando uma franquia de uma pequena rede, né, de restaurantes lá de sanduíches nos Estados Unidos, que era o Insta Burger King. Com $12 mil eles acabaram comprando uma franquia, né? E a partir daí começaram a trabalhar. No ano de 1957, aí foi a grande tacada quando criaram, né, um sanduíche chamado Whopper, né? O Whopper que está até hoje, aí você chega no BK, o Whopper é um dos sanduíches mais vendidos. E até a descoberta do Whopper foi muito engraçado, porque os dois foram perto de uma universidade americana e viram uma barraca vendendo sanduíches e uma fila quilométrica, né? E aí chegaram lá para ver, o que atraía tanta gente assim. Aí viram que era um sanduíche bem generoso, né? E aí era esse sanduíche que atraía tanto público assim. E aí eles voltaram para a loja deles e resolveram desenvolver um outro sanduíche mais robusto e também com uma apresentação bastante estética ali para poder vender. E foi o grande sucesso do Burger King, do Insta Burger King na época.
Porém, no ano de 1959, essa rede, que era o Insta Burger King, começou a passar por dificuldades financeiras e os dois, o David e o James, acabaram comprando essa pequena rede de sanduicherias dos Estados Unidos, que na época também trabalhava muito com a produção de vender frango, né? Também dentro dos seus restaurantes. Mas daí, com a compra, agora passou a ser deles, aí a rede começou a crescer. Chega no ano de 1967, já estavam com 400 unidades espalhadas pelos Estados Unidos, e aí naturalmente começa a chamar a atenção de investidores. E aí aparece um grupo de investidores pela Pillsbury Company, que acabam comprando toda a rede Burger King dos dois sócios, do David e do James. A partir daí, com a injeção também de recursos dentro da empresa, em 1970, aí a empresa já estava com praticamente 12 mil lojas espalhadas, não só nos Estados Unidos, mas também já estava indo para todo o mundo. E aí a empresa foi também crescendo até que chegou no ano de 2000, no início do ano de 2000, o comando foi novamente vendido, e agora para três empresas, três fundos de investimento, que era o TPG Capital, ao Bain Capital e também o Goldman Sachs, né? Então os três acabaram comprando, passaram a ser os donos da Burger King. Aí o Burger King vem para o Brasil no ano de 2004, começa a montar suas primeiras lojas. E aí chega no ano de 2011, mais uma troca de comando no Burger King, aí quem assume o 3G Capital. Quem é o 3G Capital? Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, que são os mesmos donos da Ambev, das lojas americanas e etc. Né? Então eles que acabaram comprando a Burger King nos Estados Unidos e aí naturalmente assumindo também o Burger King no Brasil. Só que no Brasil, como ele era uma rede de franquias, eles foram recomprando toda essa rede de franquias para deixar tudo na mão do grupo 3G Capital, junto com outro fundo de investimento que é o Vinci Partners, né, que também passou a integrar a operação Brasil do Burger King. E a partir daí, então, agora vem uma sequência de abertura de lojas de crescimento, são 850 lojas espalhadas pelo Brasil e trabalha atualmente com 16 mil colaboradores. Por isso que a gente fala que a gente torce aqui sempre pelo sucesso das empresas, porque além de gerar renda, desenvolvimento, gera emprego, então só o BK gera 16 mil empregos no Brasil. Falei no começo sobre a questão da pandemia, então vamos ver também nas demonstrações contábeis como que a pandemia afetou as demonstrações da BK. Para tanto, eu trouxe para vocês 2018, 2019, 2020 e o primeiro semestre do ano de 2021, para que a gente possa entender através dos números como que vem sendo o comportamento da BK Brasil. Portanto, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da BK Brasil, Operação e Assessoria Restaurantes S.A. e trouxe para vocês aqui 2018, 2019 e 2020 e também aproveitando o primeiro semestre de 2021, que são as informações mais recentes da empresa. E através desses três últimos balanços aqui, mais o balanço semestral, a gente consegue ter uma visão mais clara de onde que a empresa está vindo, para onde que a empresa está indo, enfim, como que está sendo o seu comportamento. E aí, naturalmente, no ano de 2020, a gente vai olhar com mais carinho, já que a BK foi uma das empresas que também bastante afetadas com a questão da pandemia, né, com as paralisações, com o fechamento de shopping, etc. Né? Mas vamos ver através dos números como que foi o comportamento durante esse período. Começando pelo ano de 2018, para a gente entender o que é a BK Brasil, ela tem um ativo total de 2 bilhões 525 milhões de reais. E desse valor total aqui, 819 milhões fazem parte do ativo circulante, que é o capital de giro da empresa, os recursos que a empresa utiliza para fazer a sua movimentação. E aí no ano de 2018, esse capital de giro representava 32,5% de tudo que a empresa possuía. E esse capital de giro era formado por caixa equivalente, quanto de dinheiro que a empresa possuía no dia 31 de dezembro de 2018, que totalizava 590 milhões de reais. Tinha aqui um contas a receber, 59 milhões 603, e os estoques também, 81 milhões 276 mil. Naturalmente que dentro desse contas a receber, a maior parte, naturalmente, são os cartões de crédito, né, que são os valores que ela tem para receber de vendas no cartão de crédito. Já para o ano de 2019, o patrimônio da empresa foi para 3 bilhões 528 milhões, e o capital de giro praticamente permaneceu estável aqui na faixa dos 800 milhões de reais,
fechando em 862 milhões, e aí passa a representar apenas 24,4% de tudo que ela tem no seu ativo. Então, quer dizer, o ativo ele cresceu, porém o capital de giro não cresceu na mesma proporção, razão pela qual ele ficou com um peso menor do que ele era no ano anterior. O volume de dinheiro em caixa fechou em 604 milhões, 60 milhões em contas a receber e 99 milhões de estoque. Entrando no ano da pandemia, aí a empresa vai para 3 bilhões 932 milhões de reais e o ativo circulante fechou em 1 bilhão 119 milhões, 28,5% de representatividade. Aumentou o volume de dinheiro em caixa, 820 milhões, aumentou o contas a receber, 107 milhões e aumentaram os estoques, 125 milhões de reais. No primeiro semestre de 2021, ainda sobre os efeitos da pandemia, né, nos 6 primeiros meses do ano, mesmo assim a empresa fecha com 3 bilhões 644 milhões, o capital de giro cai para 786 milhões, com 21,6% de representatividade. Então reparem que é o menor volume de capital de giro desde o ano de 2018. O volume de dinheiro em caixa cai para 506 milhões, era de 820, cai para 506 milhões, diminui aqui um pouco o contas a receber para 96 milhões e os estoques permanecem praticamente estáveis. Então, no capital de giro, ele vinha mantendo uma certa regularidade, apresentou uma elevação e agora caiu no primeiro semestre de 2021. Vamos ver através do endividamento. O endividamento que era de 808 milhões de reais no ano de 2018, representando 32% de tudo que a empresa tinha, um endividamento até relativamente baixo para a empresa. Aí no ano de 2019, esse endividamento dobrou, foi para 1 bilhão 741 milhões de reais com 49,4%. Então a dívida que era de 1/3, imagine que da empresa 1/3 é dívida e agora praticamente metade dela é dívida. Já no ano de 2020, o ano da pandemia, a dívida aumenta um pouco mais, vai para 2 bilhões e 94 milhões de reais, com 53,3% de representatividade. Aumenta aqui tanto a dívida de longo prazo, né, que ela pula de 1 bilhão e 69 para 1 bilhão 529 milhões. Então, também destaca-se aqui esse aumento no capital de giro, né, da onde que vem esse aumento do capital de giro? Esse aumento do capital de giro também vem de aumento de endividamento. E, finalmente, nos 6 primeiros meses do ano de 2021, a dívida fecha em 1 bilhão 455 milhões, no longo prazo e fecha numa dívida total com 2 bilhões e 62 milhões, 56,6% de representatividade em relação ao total do ativo. Então, aqui a dívida sai de 808, pula para 1.741, 2 bilhões e 94, permanece estável em valores nominais, porém o peso da dívida um pouquinho maior. Então, o capital de giro, recapitulando, ele vem estável, sobe, depois ele recua. O endividamento aqui, ele vem subindo gradativamente, né, fechando agora com 56,6%. Já em termos de resultados, no ano de 2018, a ABK faturava 2 bilhões 348 milhões, em 2019 foi para 2 bilhões 867 milhões, e no ano de 2020, com a pandemia, o faturamento recuou para 2 bilhões 238, razão pela qual dá para se perceber a influência também da pandemia dentro do faturamento da empresa, que ele vinha no crescimento e agora apresenta esse recuo. E nos 6 primeiros meses do ano fecha com 1 bilhão 130 milhões, o que projeta para o ano de 2021 um faturamento em torno de 2 bilhões 260, praticamente permanecendo estável em relação ao ano de 2020, que já foi um faturamento baixo, perto da potencialidade da empresa. Em termos de resultados, em 2018 fechava com 128 milhões de lucro, no ano de 2019, 48 milhões de lucro. Já para 2020, aí vem o prejuízo, 445 milhões de reais. Né? E no primeiro semestre de 2021, mais um prejuízo de 259 milhões de reais. Então, por aqui dá para se perceber claramente o quanto a empresa acabou sendo afetada, né, pela pandemia em relação, naturalmente, à queda do volume de vendas e também o aumento dos custos, já que ela vinha com um custo aqui de 38, 37,8, aí esse custo pula para 40%. E o seu volume de despesas, que vinha na faixa de 56, 57, agora pula para 76, 78%. Então, aumentam-se as despesas operacionais, aumenta o custo e a empresa não conseguiu aumentar o faturamento. Claro que se justifica pelo efeito da pandemia e agora a empresa vai ter
um bom tempo aí para recuperar os estragos causados pela pandemia nas suas demonstrações contábeis, na sua performance como empresa. Então está aqui analisado como que está a situação da BK referente a 2018, 2019, 2020 e ao primeiro semestre de 2021. Tá, então, mais uma empresa analisada, a BK Brasil Burger King, né, que vem aí tentando superar esses prejuízos aí do ano de 2020, do primeiro semestre de 2021, e porém ela continua investindo, continua acreditando, né? Tanto que no ano de 2018 comprou o direito de usar a marca Popeyes Kitchen no Brasil também. Então agora mais uma marca que vem se juntar à BK, e agora recentemente no mês de julho adquiriu também a DP Brasil, que a DP Brasil, o que ela era? É a master franqueada da pizzaria Domino's, né? Então agora mais uma rede que também está dentro do BK, acreditando que com todas as dificuldades, com tudo, mas acreditando aqui no Brasil e tentando ampliar ainda mais a sua participação no setor de alimentação, né? E como eu falei anteriormente, o que a gente fica esperando é que justamente que as empresas elas possam ir bem, porque quem investe nas empresas com certeza também vai se beneficiar, além de gerar desenvolvimento, gerar renda e gerar empregos, cada vez mais empregos, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil, razão pela qual a gente fica aqui sempre na torcida pelo sucesso das empresas e fica na torcida para você que é investidor, que ao investir em uma empresa, que você possa também ganhar com o crescimento dessas empresas. Dito isso, bons investimentos para vocês.